Olá, bem-vindos ao podcast Turno da Noite, especial eleições. Um dos grandes problemas dos enfermeiros passa pela falta de reconhecimento e valorização profissional. Apesar do alto nível de qualificação reconhecido lá fora, em Portugal os enfermeiros estão sujeitos a contratos de trabalho precários, temporários ou a termo. O stress e o burnout são problemas comuns entre os profissionais de enfermagem que estão a chegar a um ponto de exaustão preocupante. A Ordem dos Enfermeiros quer saber o que pensam os partidos candidatos às eleições legislativas do próximo dia 10 de março sobre estes e outros temas. E por isso convidamos todos os partidos com assento parlamentar para conhecermos as propostas de cada um. Vamos falar da enfermagem e dos enfermeiros. Esta série de podcasts será disponibilizada para todos os enfermeiros e estará acessível no site e nas redes sociais da Ordem. Hoje, o nosso convidado é o professor Mário Amorim, em representação da Iniciativa Liberal, professor auxiliar na Universidade do Porto e investigador na área da gestão, economia e políticas de saúde. Connosco temos também os nossos convidados residentes, Abel Paiva, professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto, Maria Luísa Ximenes, enfermeira gestora no Hospital Amadora Sintra, e Constança Nunes, enfermeira recém-licenciada que se prepara para trabalhar fora do país. Quero agradecer a todos. Muito obrigado, professor Mário Amorim. Obrigado, eu. Comecemos então pela primeira pergunta, que tem sido transversal a todos os partidos políticos e que se trata sobre o internato da especialidade de enfermagem. Como sabe, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho que está na dependência da ACSS para construir, no fundo, o regime jurídico para a implementação do internato da especialidade. O que eu lhe pergunto é se podemos contar com a Iniciativa Liberal na próxima legislatura para nos ajudar também neste objetivo, que é um objetivo da profissão. Podem contar para isto e para muito mais. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite, em nome da Iniciativa Liberal. A questão do internato médico, penso que é um bom exemplo daquilo que nós queremos para a saúde, que é despolitizá-la. A existência de um internato médico ou não é uma decisão sobretudo técnica, não política. Ou seja, devem ser as partes envolvidas... Internato de enfermagem. Peço desculpa, internato de enfermagem, mas o internato no geral, a ideia de existir um momento da formação que tem um determinado molde é, ou deve ser, uma decisão técnica. Deve ser as partes envolvidas, as ordens profissionais, sindicatos, se fizer sentido também, a tomar uma decisão sobre isso e a perceber se isso faz sentido para os profissionais de saúde e se faz sentido também, sobretudo, para os utentes. Se estiverem as partes de acordo, não vejo porque que haveria de haver aqui uma decisão política em sentido contrário. Portanto, parece-nos muito bem que esse debate esteja a decorrer, que essas conversas estejam a decorrer, salvaguardando isto, que me parece que é claro, não é? Ou seja, irá beneficiar os profissionais de saúde, no caso enfermeiros, irá beneficiar os utentes, então, sim, faz todo sentido que assim seja. Muito bem, até porque o professor esteve envolvido num estudo que realizamos já em 2018 sobre o valor económico da enfermagem, e neste caso da enfermagem especializada, e que chegamos a ótimos resultados do ponto de vista dos indicadores de saúde. Sim, é verdade. Enfim, trocando aqui de chapéus, não é? Passando aqui um bocadinho para o trabalho de investigador, nós desenvolvemos um trabalho, um relatório que procurava perceber qual era o impacto dos enfermeiros especialistas e que evidência empírica haveria para suportar isso. E, de facto, há muitos países que já têm, do ponto de vista organizacional, no seu sistema de saúde, não apenas enfermeiros com especialidade, mas também já existe uma incorporação desses enfermeiros no funcionamento do sistema e, portanto, já é possível recolher alguns desses indicadores e, de facto, há aqui uma evidência clara, positiva, de que enfermeiros mais especializados conseguem prestar cuidados também eles mais especializados e que isso tem vantagens para todos, tem vantagens até, sobretudo, também económico-financeiras, ou seja, isso gera poupanças. Porquê? Porque se temos menos mortalidade, se temos menos reinternamentos, se temos menos episódios agudos, isso também é bom numa perspectiva orçamental. Não deve ser apenas essa a nortear as nossas decisões políticas, embora essa também seja importante. A evidência é sempre importante. Certo. Muito bem. A segunda pergunta que lhe gostava de fazer tem a ver com uma preocupação da Ordem dos Enfermeiros relativamente ao seu estatuto, que
como sabe, houve de facto, esta revisão foi bastante conturbada. Todos os partidos políticos assim o disseram e expressaram, nomeadamente à Ordem dos Enfermeiros. Sabemos que teve o veto do Presidente da República, mas ele acabou por ser aprovado na Assembleia da República e já foi publicado. A minha questão é se a Iniciativa Liberal está disponível no pós-eleições para nos poder ajudar nesta revisão que é necessária do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, tendo em conta que até a própria questão da autonomia e da regulação da profissão está posta em causa. Antes de mais, nós reconhecemos a enorme importância que as ordens profissionais têm a regular a profissão, ou seja, não apenas olhar para o Estado como regulador, mas para a sociedade civil e para as suas instituições, no caso uma ordem profissional, que também é aqui um instrumento importante de regulação da atividade. Já agora, para dar um bocadinho de contexto para quem nos possa estar a ouvir lá em casa, essa medida do Governo surge por imposição, já vinha do período da Troika, na verdade, mas na altura não foi implementado, e surgiu agora como contrapartida para a obtenção dos fundos para o Plano de Recuperação e Resiliência. E tinha que ver com uma preocupação que eu acho que não se aplica ao caso das ordens de enfermeiros, mas que é a possibilidade de algumas ordens profissionais usarem o seu estatuto e o seu poder para criar barreiras de acesso ao mercado de trabalho. E isso também não é justo. E, portanto, nós acompanhamos essa crítica que as ordens profissionais têm aqui um papel fundamental a garantir a qualidade dos cuidados prestados. Do ponto de vista ético e deontológico também são aqui um pilar fundamental, mas, por outro lado, também não podem ser usados para limitar o acesso à profissão. Não creio que seja de todo o caso da Ordem dos Enfermeiros e, portanto, nós, enfim, acompanharemos todas as revisões que façam, que contribuam para Portugal mais próspero e também para melhores condições para os enfermeiros e para os utentes. Portanto, da nossa parte, tudo que possa ser no sentido de melhorar, assim o faremos. Fica aqui o compromisso. Vou passar então aqui ao Abel Paiva. Sr. Professor, tem sido bastante sucinto nas suas respostas, o que nos permite alguma interação produtiva, digamos assim. Eu queria falar-lhe sobre uma área muito relevante das necessidades em saúde que tem a ver com os cuidados de longa duração. Com as pessoas que, pelo seu processo de envelhecimento ou de doença, precisam de cuidados e são dependentes no autocuidado. Isso representa uma fatia muito grande de pessoas, cada vez maior. Significa, por isso, também um conjunto de pessoas que são os cuidadores e que a vida lhes fica muito alterada pelo exercício desse papel. E, portanto, é uma questão muito relevante e que não tem sido suficientemente analisada no nosso país. A primeira questão que eu queria colocar-lhe é o seguinte, é o preço desses cuidados. Há um estudo de economistas irlandeses que está referenciado pelo relatório da OCDE, que refere que os custos dos cuidados de longa duração são sempre superiores ao income médio da população. E, portanto, o que reporta imediatamente para a necessidade da solidariedade social nesse tipo assistencial. Gostava de ouvir a perspectiva da Iniciativa Liberal neste aspecto que tem a ver com o financiamento destes cuidados. A visão que a Iniciativa Liberal tem do Estado é que ele é um pilar fundamental em qualquer país, sobretudo aqui em algumas áreas, na área da justiça, na área da educação, defesa, soberania, portanto, em todas estas áreas é absolutamente fundamental. E deve, sobretudo, e este é um ponto muito importante para nós, acudir a quem precisa. Mas acudir a sério a quem precisa mesmo, porque hoje em dia a visão que nós temos tido, os últimos governos têm tido, o Estado, é numa lógica de o Estado tem de atender a todos. E depois, na prática, atende mal a muita gente. E deixa muitos de fora também. Ou seja, o que é que nós devemos fazer? Devemos, de facto, perceber quem é que precisa de apoio. E é verdade que há muita gente em isolamento, em solidão, e sobretudo nas zonas mais rurais. Aí, o setor terciário, curiosamente, tem substituído ao Estado, a ação social, as misericórdias, as IPSS, é que têm feito muito desse trabalho, de que o Estado, muita gente diz que se demitiu de o fazer, mas não é uma questão disso, não precisa de ser o Estado o prestador desses cuidados, em articulação precisamente com o setor social, pode e deve continuar a fazê-lo. Agora é preciso reforçá-lo, porque muitas vezes falta numa equipa multidisciplinar a presença, por exemplo, de um enfermeiro, ou até de um psicólogo, para problemas de saúde mental também, e portanto aí eu acho que pode haver um reforço, pode e deve haver um reforço a nível dos cuidados continuados, cuidados de longa duração, de dar apoio a estas populações, e não é apenas o apoio da ação social,
muitas destas pessoas têm doenças crónicas que requerem algum tipo de intervenção, portanto é importante que esteja lá uma figura do corpo clínico e eu diria, antes de mais, um enfermeiro. E depois, se for necessário cuidados muito mais especializados, pode referenciar para um médico, mas faz todo sentido que os enfermeiros façam parte desta equipa multidisciplinar. Doutor, a Iniciativa Liberal tem referido o exemplo da Alemanha, do caso alemão, no que se reporta a este sistema dos cuidados de saúde. A Alemanha, após o período da pandemia, onde se percebeu que 40% de todas as mortes estavam associadas, das mortes por Covid, estavam associadas a pessoas residentes nos cuidados de longa duração, a Alemanha tomou uma decisão que nos tem sido prejudicial, porque nos tem levado os enfermeiros daqui para fora, que é que nos cuidados de longa duração, pelo menos 50% dos profissionais têm que ser enfermeiros. Isto porque a formação dos profissionais que trabalham nos cuidados de longa duração não está regulada, desde logo, portanto estou a falar aos profissionais que não são de uma profissão regulada, e essa formação é um problema muito grande quando isto tem reflexos depois diretos na qualidade dos cuidados. Sobre esta perspectiva a longo prazo das necessidades, porque se nós fôssemos adotar o modelo alemão, de pelo menos 50% são enfermeiros, nos próximos anos não íamos ter suficientes. Tem a Iniciativa Liberal algum plano, alguma análise sobre este problema? Já agora um pequeno esclarecimento que me parece importante. Nós não queremos replicar na íntegra o modelo alemão. Queremos incorporar a sua base de funcionamento, que é esta ideia de que não interessa se é público, se é privado, se é social, o que temos de garantir é que o utente tenha acesso a cuidados de saúde. Aliás, uma história pessoal, há uns anos atrás, cruzei-me numa conferência com um alemão e ele estava lesionado e tinha vindo uma cirurgia. Eu perguntei-lhe por curiosidade, porque em Portugal isto é um debate muito aceso, se tinha sido num hospital público ou privado. Ele ficou a olhar para mim e não me soube responder, não se lembrava. Nem era uma questão relevante para ele. Ele simplesmente sabe que precisa de uma consulta e, portanto, vai ver dentro das possibilidades, dentro do seu subsistema, quais são os prestadores que trabalham naquele subsistema, muito similar à ADSE, não é? Quem tem a ADSE vai ver, vai consultar os prestadores com os quais a ADSE trabalha e, portanto, escolhe aquele que lhe garante uma consulta a tempo e horas e resolve o seu problema. Portanto, este é o nosso, aqui o que nós tomamos da Alemanha como exemplo, não apenas da Alemanha, da Holanda também, da Bélgica. Há muitos países na Europa que funcionam de acordo com este modelo, que tem bastantes virtudes, sobretudo a possibilidade de criar incentivos à eficiência. Porque, primeiro, o subsistema é um disciplinador, porque vai forçar os prestadores a serem competitivos nos seus preços e, sobretudo, porque as próprias pessoas são também disciplinadoras. Porque se eu não estiver satisfeita com o meu subsistema, porque se não tenho uma boa rede de prestadores, eu passo para o subsistema ao lado. Hoje em dia, as pessoas não têm grande alternativa, não é? Quando o SNS não dá resposta, as pessoas têm de pagar do seu próprio bolso para resolver o seu problema. E isto é profundamente iníquo, porque em Portugal, neste momento, quem tem dinheiro vai ao setor privado e resolve o seu problema, quem não tem de ficar à porta do centro de saúde. Na Alemanha, na Holanda, isto não acontece. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, a pessoa escolhe o seu prestador, seja setor público, privado ou social. Em relação à questão dos rácios, uma vez mais uma questão técnica, ou seja, eu não consigo responder se fará sentido, como por exemplo, nós sabemos que existem determinadas dotações seguras para acompanhar doentes que estão internados, e isso resultou de um trabalho técnico, e bem, e é assim que deve ser. E, portanto, a questão que coloca é uma questão mais técnica do que política. Será que deve ser 50% de enfermeiros a acompanhar estas equipas? Não lhe consigo responder. Acho que temos de ir, de facto, olhar para a evidência para perceber se o número faria sentido e se o número faria sentido no contexto da realidade portuguesa. Mas uma resposta mais qualitativa que eu posso dar é dizer que me parece faz todo sentido que nessas equipas estejam enfermeiros e, aliás, que possam até ser enfermeiros a liderar estas equipas. Existem muitos casos, muitos outros países, onde há enfermeiros a liderar equipas multidisciplinares que incluem todo o tipo de profissões, incluindo médicos. Portanto, que faz todo sentido incorporar enfermeiros nestas equipas. Sim, porque muitas destas pessoas que estão isoladas, que sofrem também de solidão, precisam de um acompanhamento e, portanto, faz todo sentido. Agora, se deveria ser 50% ou 20% ou 70%, sinceramente, acho que é uma questão mais técnica que exige uma resposta técnica. Sim, eu também não sei se deve ser 50%. Eu só citei o caso alemão, que é uma decisão política que o governo alemão teve pela análise do número de mortes no período do Covid.
Mas que tem que ter enfermeiros, obviamente, porque a maior parte das necessidades que estas pessoas têm em cuidados de saúde são de muitos cuidados de Claro, isso saúde. estamos de acordo. No caso dos países do Norte, como isto tem sido bastante interativo, nos países do Norte da Europa há uma política, e é uma decisão política, de incrementar os cuidados no domicílio, cuidados de proximidade das pessoas. Não quer dizer que não haja institucionalizações, mas a visão é uma visão de progressivamente privilegiar a possibilidade das pessoas poderem estar no seu domicílio com a devida assistência. Ora, essa assistência no nosso sistema atual é feita pelas equipas de cuidados continuados e integrados que funcionam no âmbito dos centros de saúde. Vocês têm percebido que vocês, peço desculpa, a Iniciativa Liberal têm focado muito e bem na falta de médicos de família e as pessoas poderem ter acesso aos médicos de família fora do centro de saúde, recorrendo aos sistemas que existem. Mas os médicos de família estão numas equipas que se chamam equipas de saúde familiar. Portanto, quando vocês falam em médicos de família, dispensam os enfermeiros das equipas de saúde familiar. E a segunda parte da minha questão é, estas SSCIs a que eu me referi, na orgânica dos cuidados de saúde primários, funcionam no âmbito das unidades de cuidados na comunidade. Qual é a vossa previsão e a vossa proposta nesta... Bom, em relação à prestação de cuidados no contexto domiciliário, parece-nos faz todo sentido, e aliás estão a decorrer neste momento projetos piloto por todo Portugal de hospitalização domiciliária, que também são um bom exemplo, as pessoas ficam mais satisfeitas. Apesar de tudo, é um ambiente mais controlado, não é? Porque sabemos que dentro de um hospital há muitos agentes patogénicos e muita gente que fica infectada com alguma coisa quando não estava à entrada do hospital, e portanto isso parece-nos o caminho... Agora, essa questão da hospitalização, esses cuidados não podiam ser prestados pelas equipas dos centros de saúde? Não, com certeza, em articulação também com os centros de saúde, porque muitas vezes estes doentes já estão estabilizados e, portanto, não é preciso uma intervenção tão aguda e pode ser mais no âmbito dos cuidados primários e com equipas multidisciplinares que incluem certamente enfermeiros também. Em relação ao papel dos enfermeiros, ainda bem que peguei nesse tema porque eu acho que é um tema que merece bastante discussão. Quando nós fizemos aquele trabalho com ordens de enfermeiros, nós focamos nos enfermeiros especialistas. Mas, na verdade, já existem muitos países por todo o mundo, já existe nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, em Bélgica, a França, a figura do enfermeiro de prática avançada. Ou seja, que é aquele enfermeiro que tem aqui um conjunto, um âmbito mais alargado na sua prática clínica, que pode, por exemplo, renovar a prescrição farmacológica de doentes que estejam estabilizados, doentes crónicos estabilizados, pode fazer algum diagnóstico inicial e, claro, em caso de dúvidas, depois referenciar para um médico de medicina geral e familiar e, portanto, tem aqui uma prática clínica autónoma. E nós achamos que este poderá ser precisamente uma das formas de conseguir aceder, que os portugueses tenham mais acesso a cuidados de saúde, é precisamente através desta figura de um enfermeiro de família, que seria a porta de entrada, que em caso de necessidade referencia para o médico de medicina geral e familiar, e que tem aqui, portanto, um conjunto de competências alargadas. Porque é que nós defendemos isto? Porque sabemos perfeitamente que os enfermeiros portugueses têm mais do que habilitações, capacidade para o fazer. E, portanto, agora é só reconhecer isso no contexto do nosso sistema de saúde, e aqui o sistema de saúde de uma forma alargada, não apenas no SNS, no nosso sistema de saúde. E isso poderá ser precisamente uma das formas de começar a resolver a questão do acesso aos cuidados de saúde primários, porque nós sabemos que neste momento, enfim, 1.700.000 portugueses não têm médico de família e muito provavelmente não conseguiríamos amanhã, se conseguíssemos contratar todos os médicos que estão disponíveis em Portugal, não iríamos conseguir amanhã resolver este problema. Portanto, temos de encontrar aqui outros caminhos, outros países já seguiram esses caminhos com bons resultados, há boa evidência também destes enfermeiros de prática avançada. Portanto, acho que esta discussão pode também ser iniciada em Portugal, obviamente envolvendo todas as ordens profissionais. Com necessariamente com uma valorização do trabalho dos enfermeiros, e vou passar a palavra à enfermeira Luísa. Uma das perguntas que eu ia fazer, porque deve fazer as perguntas iguais a todos os candidatos, era precisamente o que é que a Iniciativa Liberal considera sobre o papel dos enfermeiros no ganho do valor dos cuidados de saúde, sobre a utilização das suas competências, que infelizmente não têm estado a ser utilizadas para aumentar a acessibilidade
dos portugueses à saúde, como por exemplo seja a possibilidade dos enfermeiros prescreverem, e quando falamos em prescrever pode até nem ser terapêutica, prescrever das coisas, que aliás é o que Diagnóstico. da prática se faz, Claro. só com uma hipocrisia enorme que chegamos ao ridículo de sermos nós, enfermeiros, a dizer ao médico o que é que ele tem que prescrever, como por exemplo, tem que fazer o teste de Covid e o médico faz de secretário, isto tudo por causa da mentalidade retrógrada e corporativista, que não se consegue ultrapassar e que não deixa oficializar aquilo que já acontece na prática. Portanto, gostei muito de ouvir quando falou em enfermeiros prescrever e, assim como gostei muito de ouvir, e acho que isso é um reconhecimento do valor em ganho de saúde dos enfermeiros, porque não enfermeiros, conforme as situações a liderar, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode até ser um gestor, tudo tem a ver com a competência, exatamente, e portanto, ia-lhe perguntar da prescrição e que já percebi pela sua resposta e que me agradou, ia-lhe perguntar duas perguntas concretas que interessam muito aos enfermeiros. Como é que a iniciativa liberal se posiciona perante o reconhecimento do grande risco e penosidade da previsão de enfermagem? O que é que pensa fazer para compensar os enfermeiros por isto? E o que é que pensa sobre a antecipação da idade da reforma para os enfermeiros? Porque todos sabemos que é impossível um enfermeiro com 67 anos de idade estar a produzir o que é que seja. E vai ser um maior gasto, porque esse enfermeiro vai continuar a trabalhar, vai receber o seu ordenado e não vai produzir. E, portanto, gostaria de saber qual é a posição da Iniciativa Liberal sobre estes dois aspectos. Já agora, em relação à questão dos enfermeiros de família e, portanto, do acesso aos cuidados de saúde, acho que há um ponto importante aqui também, que é isto não seria bom apenas para os enfermeiros. É bom para os utentes, têm acesso aos cuidados, mas não é apenas bom para os enfermeiros, porque depois liberta os médicos para eles poderem fazer aquilo no qual eles são especializados. Portanto, eu creio que seria benéfico para todos. Em relação à questão da exposição que os enfermeiros têm, parece-me claro, não é? Qualquer pessoa que circule num hospital tem essa exposição, é uma profissão de elevados gastos, os turnos são muito exigentes, eu tenho muitos amigos, tenho alguns amigos enfermeiros e, portanto, eu sei bem que quando a dificuldade que tenho é combinar alguma coisa ao fim de semana com eles, porque, de facto, eles estão muitas vezes indisponíveis, às noites também, é, de facto, uma profissão de desgaste e desgaste intenso e, como tal, deve ser remunerada como tal. Deixa-me só fazer uma pergunta. Sim. Que a Iniciativa Liberal considera que é preciso um grupo de trabalho para estudar esta necessidade? Não é questão de ter um grupo de trabalho é preciso? Um grupo de trabalho. A questão é, claramente que está identificada essa questão. Agora, é preciso também depois perceber qual é a implicação que isso vai ter do ponto de vista orçamental. Isso terá um custo. E eu penso que faz sentido acomodar algum desse custo, porque neste momento os enfermeiros recebem abaixo da média nacional. E é um trabalho fundamental. São um dos pilares do sistema de saúde. Não há sistema de saúde que funcione sem enfermeiros. Portanto, na verdade, isso até tem um retorno, ou seja, nós não podemos olhar também para o custo como ao custo imediato, porque obviamente queria aumentar o custo orçamental, mas por outro lado, se isso depois se traduz em acesso a cuidados de saúde de uma forma mais célere, a menos absentismo laboral, a menos indisponibilidade das pessoas, isso também tem um impacto económico. Também, menos imigração, isso tem um impacto económico positivo. Portanto, isto deve ser visto numa perspectiva não apenas orçamental, mas também económica. Qual é a vantagem que tem e certamente que terá de dar as devidas condições aos enfermeiros. Em relação à questão da idade da reforma, essa que é uma discussão mais complicada, porque nós neste momento sabemos, e felizmente, que a esperança média de vida tem aumentado. E o nosso sistema de pensões, as pessoas têm um bocadinho a ideia de que existe um porquinho milheiro e nós vamos descontando todos os meses via TSU para as nossas pensões, mas não é isso que acontece. O que nós estamos a descontar hoje não está a pagar as nossas pensões do futuro, está a pagar as pensões de agora. E, portanto, se nós começarmos a reduzir a idade de reforma, não será certamente para os enfermeiros apenas, seria também para outras profissões com risco ou com exposição. Então, o que isso significaria é que das duas uma, ou as pessoas que descontam agora vão ter de começar a descontar mais, ou então daqui a uns anos vão ter menos reforma. E o que nós entendemos sobre isto, talvez não seja a posição mais popular, mas é aquela que nos parece a posição correta, é que nós não podemos apenas olhar para quem se está a reformar agora, temos também de olhar para os jovens que um dia se vão reformar. E, portanto, temos de ter uma discussão que extravasa o contexto da enfermagem sobre sobre o nosso sistema de pensões, e essa é uma discussão que é muito importante, e temos de ter aqui um princípio de precaução com a redução da idade de reforma, porque isso tem um impacto muito grande no sistema previsional. Tudo que
está a dizer. Agora, em termos de custo, à la longa, o que é que custa mais? É manter profissionais que a partir dos 50 anos ou 55 nada produzem porque não têm condições, também não são despedidos, continuam a receber o seu ordenado, continuam a receber as suas atualizações salariais e a produção é nula. Não é só os enfermeiros, há de haver também os camionistas de longos percursos, não é só os enfermeiros. O que é que custa menos? É nós aceitarmos que a partir de uma certa idade a produção é nula, com gastos, ou reconhecer que há algumas profissões, e acho que os enfermeiros, à semelhança de outras, mas não é só por turnos, os enfermeiros estão às 24 horas, todos os minutos do dia, a lidar com o sofrimento. Eu não sei se há muitas profissões em que as 24 horas do dia, porque às 4 da manhã, quem está lá, ao pé de quem sofre, é o enfermeiro, não é mais ninguém. E, portanto, acho que é uma profissão que, dentro das profissões de risco, sem sombra de dúvida, que tem uma diferença, que é lidar constantemente com a penosidade do sofrimento humano. Sem dúvida alguma, e acho que toda a gente tem de reconhecer isso, porque nós já nos confrontamos com isso, não é? Basta entrar num hospital e perceber que essa é uma realidade e enfrentar a morte é algo terrível. Enfim, eu tenho alguns projetos com hospitais oncológicos e custa-me sempre imenso quando lá vou e vejo, por exemplo, crianças, é algo que me marca para o dia inteiro. Não quero imaginar para aqueles profissionais de saúde, enfermeiros à cabeça, que todos os dias têm de lidar com essa realidade. Eu acho que apesar da questão da idade da reforma ser um tema sensível, eu acho que há aqui coisas que podemos fazer. Por exemplo, os médicos, a partir de uma determinada idade, deixam de ter de fazer as urgências hospitalares. E isso fará certamente também sentido no caso dos enfermeiros, ou seja, acomodar a questão dos turnos, dos horários, perceber que um enfermeiro de uma determinada idade não pode ter o mesmo tipo de horários que tem um enfermeiro mais novo. E por outro lado, acho que também há aqui um fator que, enfim, não compensará tudo, mas que é a possibilidade de ter aqui, e nós falamos disso no nosso programa, ter aqui uma diferenciação, uma componente variável no salário. Ou seja, se há aqueles enfermeiros, e certamente que há, e que são a esmagadora maioria, que têm brio, trabalham mais até daquilo que seria os objetivos, o desejável, eles têm de ser recompensados por isso. Portanto, nós temos aqui de aproveitar esta oportunidade para, no contexto da função pública, da administração pública, diferenciar os trabalhadores, como acontece já em qualquer empresa do setor privado. A questão é perceber se um enfermeiro, depois dos 60 anos, tendo em conta o desgaste físico e emocional de uma carreira de trabalho, se estará, enfim, em condições de continuar até aos 67 anos de idade. E, portanto, isso é uma reivindicação dos enfermeiros já antiga, e que percebemos, no fundo, qual a posição da Iniciativa Liberal sobre isso. Eu vou avançar... Não, já agora, só para clarificar, não é que nós estejamos contra. Agora, a questão é, quando nós olhamos para o sistema de pensões como um todo, nós vemos que isso tem implicações, não é? Porque não é só apenas a questão dos enfermeiros. Certo. Ou seja, temos de ver isto de uma forma cuidada, com alguma precaução. Não estamos a eliminar à partida. Não estamos apenas a dizer que a esperança média de vida está a aumentar, o sistema de pensões está cada vez a ficar mais insustentável, porque nós neste momento temos 3 pessoas no ativo a descontar para um pensionista, nós em 2050 vamos ter menos de 2 pessoas. E, portanto, de onde é que virá o dinheiro para pagar as pensões? Se as pessoas começarem a reformar mais cedo, mais dinheiro será necessário. Se calhar podemos ir buscar à banca, não é? E a outros investimentos que são feitos que se calhar não deviam ser. Constança. As que eu lhe vou dirigir dizem respeito à imigração, que é a realidade de muitos enfermeiros portugueses, e a minha, inclusive. E a minha questão baseia-se em saber de que modo é que a Iniciativa Liberal enfrenta e encara esta situação, esta realidade. A questão da imigração é talvez uma das coisas que mais nos motiva para estar na política. Eu, em particular, olhando para os meus 2 filhos, tenho 2 filhos, um de 6 e 2 anos, e imaginar que eles daqui a uns anos dirão: olha pai, estou a pensar em emigrar, é algo que nos aflige, e me aflige a mim em particular. Quase todas as semanas tenho um aluno ou uma aluna que vem ter comigo, que diz que pensa ir fazer um mestrado para fora e eventualmente não voltar. Portanto, já não é uma questão de ir de Erasmus, ou então ir passar 1 ou 2 anos a um país, que isso é ótimo, isso enriquece-nos, torna-nos melhores pessoas, estarmos noutro contexto, com outras culturas. Não, são pessoas que já pensam fazer a sua vida lá fora, e nós neste momento temos 1 em cada 3 jovens que já estão lá fora, e dos que estão em Portugal, quase 1/4 está desempregado. Portanto, isto é de facto um flagelo, mas isto é uma consequência
daquilo que foram as escolhas políticas de muitos políticos dos últimos 20 ou 30 anos, que negligenciaram o crescimento económico. Foi apenas o foco na redistribuição, só que não é possível redistribuir aquilo que não existe. Ou nós fazemos o bolo crescer, ou cada vez as fatias serão mais pequenas. Por isso é que a nossa visão, a visão que a Iniciativa Liberal tem, é temos de pôr o país a crescer, mas pôr o país a crescer a sério, pô-lo a crescer como outros países da Europa crescem. Não há nada, aliás, vou aproveitar para perguntar uma curiosidade, para que país é que vai emigrar? Inglaterra. Para a Inglaterra. Inglaterra é um país que, enfim, não é o país que nós damos como exemplo frequentemente no debate político, mas é um país que tem muitas políticas liberais e que, aliás, para o mesmo salário ajustado ao custo de vida, tem um imposto muito inferior àquilo que é o imposto em Portugal. São países que dão outras oportunidades, mas a verdade é que não há nada, nós não temos nada em Portugal que nos impeça de ser um país tão próximo como é uma Bélgica, como é uma Holanda, como é uma Irlanda. Não há nada que nos impeça. Nós temos pessoas altamente qualificadas, temos um país com boas condições, o que nós precisamos de fazer é pôr o país a crescer. E para isso temos de atrair para cá empresas. Foi isso que a Irlanda fez, foi isso que a Holanda fez, atrair empresas para cá, empresas que criam atividade económica, que têm os seus clientes e os seus fornecedores também, e que naturalmente têm pessoas que vão precisar de cuidados de saúde também, e não apenas, e já agora também, empresas que são ser especializadas no setor da saúde. A Suíça, por exemplo, tem 3 clusters, os chamados Health Valleys, de empresas de biotecnologia, de empresas de estudos clínicos, de empresas de dispositivos médicos, de dispositivos terapêuticos, certamente que empregam dezenas, centenas, milhares de enfermeiros. Portanto, o caminho tem de ser esse, é criar as oportunidades para que vocês possam ficar cá. E, finalmente, o apelo que eu faço, e que eu acho que é muito importante, é o apelo para os outros jovens, para aqueles que ainda estão só a considerar, é o apelo que não mudem de país e vamos juntos tentar mudar o país. Nesse sentido, quais é que são as medidas que a Iniciativa Liberal apresenta para que possam fazer reter os enfermeiros? As nossas medidas para reter os portugueses em Portugal não são Não é apenas os portugueses, é os enfermeiros em concreto. Não, claro, era isso. Nós temos um problema sério Sim, de imigração na verdade. profissão. Mais de 50% dos formados, dos sem-licenciados. Exatamente. E, portanto, que medidas é que no programa a Iniciativa Liberal tem no sentido de contrariar esta sangria desatada de enfermeiros para outros países? As medidas que nós temos não são específicas para uma profissão, porque isto, na verdade, afeta mais enfermeiros, é verdade. Mais de 50% dos licenciados em algumas escolas do país, creio que é o caso da Escola Nacional de Saúde do Porto, mais de 50% dos sem-licenciados em enfermagem imigram. Aliás, eu tenho casos pessoais. Uma das minhas melhores amigas esteve em Londres, precisamente, a trabalhar num hospital oncológico durante muitos anos, 7 ou 8 anos, entretanto voltou, e já agora uma curiosidade, colocaram numa unidade neonatal. E, portanto, desperdiçaram o conhecimento acumulado de 8 anos de oncologia e foi para uma unidade neonatal. Portanto, as nossas propostas são propostas para todos, que é, se colocarmos o país a crescer, o país vai dar oportunidades e isso vai reter. Mas isso não significa também que a nossa reforma do sistema de saúde não vá contribuir e possa contribuir decisivamente para dar mais condições aos enfermeiros e aos profissionais de saúde no geral, porque aqui todos têm razões de queixa, não é? E quando nós falamos e apresentamos a Lei de Bases da Saúde, a sua saúde, o sistema universal de acesso à saúde, o que nós estamos ali a propor é um sistema que é muito mais capaz de prestar cuidados de saúde e, portanto, não vai fazer racionamento de cuidados de saúde, ou vai fazer muito menos, que é o que acontece hoje em dia, e, obviamente, para que isso seja possível, vamos ter, precisamente, de incorporar mais profissionais. Ao fazê-lo, ao contratarmos mais profissionais, isso é, obviamente, uma pressão positiva, no sentido de aumentar sobre os salários. E, claro, é muito importante também garantir que, para além da questão financeira, a carreira é digna e tem boas condições, e temos também uma carreira. E já agora, esse ponto é importante também, nós prevemos a existência de uma carreira que não seja apenas passar de enfermeiro para enfermeiro-chefe. Tem de haver aqui alguma continuidade. A questão da especialidade de enfermagem é precisamente uma das boas formas de o fazer, criar diferenciação e também remuneração diferenciada para acompanhar esse nível de diferenciação, e isso eu creio que poderá ser um fator de atratividade também. E já agora resolver também aquilo que atualmente acontece nos hospitais públicos, que é o desgaste emocional brutal a que os profissionais de saúde estão sujeitos. Muitas vezes não é apenas a questão financeira, claro que a questão financeira pesa muito, porque na verdade num fim de semana de horas extra a Inglaterra provavelmente irá ganhar tanto como ganharia aqui um mês, ou mais, na verdade.
E, portanto, a questão financeira é importante, mas se as pessoas, apesar de não ganharem tanto como lá fora, sentirem que no seu dia-a-dia têm um ambiente agradável, onde conseguem trabalhar e estão satisfeitas com a sua vida, isso, apesar de tudo, vai ser um dissuasor para emigrar. Portanto, nós também damos um enfoque especial no programa eleitoral à questão do sistema de saúde, precisamente para tentar reter estes ótimos profissionais que nós temos, é que ainda por cima são mesmo bons, e dão cartas lá fora. É que essa é que é a questão. Em Londres, e não só em Inglaterra, os enfermeiros portugueses são reconhecidos como dos melhores. A verdade é que se nós não conseguirmos ter uma política de retenção de recursos humanos verdadeiramente que promova a valorização dos enfermeiros, neste caso, e naturalmente tem que passar pelas questões da carreira e do salário. Sim. Os enfermeiros estão há bem mais de 10 anos sem uma valorização salarial e, portanto, eu acho que os partidos políticos têm que olhar claramente para este grupo profissional no futuro, claramente. Sim. Nós já estamos... Mas aí posso só acrescentar um ponto. Aí nós acompanhamos. O que nós não acompanhamos são as soluções, como por exemplo aquela que foi proposta no programa do Partido Socialista, de reter as pessoas à força. No caso dos médicos, obrigá-los a permanecer no Serviço Nacional de Saúde, porque senão o que é que vai acontecer a seguir? Vamos obrigar os economistas a ficar numa repartição de finanças e depois, quando as pessoas quiserem emigrar, vamos pegar nos engenheiros civis e construir um muro para que as pessoas não emigrem. Essa é que a solução é que nós não acompanhamos. Agora, a valorização dos salários e da carreira, certamente que sim, e não apenas para os enfermeiros, não é? Para todos os profissionais de saúde, e sobretudo para os enfermeiros. E percebendo, só a última questão para terminarmos, percebendo estas preocupações que existem na saúde e os diagnósticos estão todos definidos e traçados relativamente aos problemas que hoje as pessoas têm sobre a questão do acesso, a falta de valorização das carreiras, vê com bons olhos, após o 10 de março, que se possa fazer um pacto de regime ou um acordo político para a saúde que, no fundo, retrate estas principais preocupações, quer das pessoas, quer dos profissionais? Sem dúvida, a Iniciativa Liberal estará sempre disponível para dialogar e para debater e para construir em conjunto uma solução. A política é um jogo de embate, naturalmente, faz parte, mas também deve ser um momento de construção. E por isso é que nós apresentamos a nossa Lei de Bases da Saúde, a nossa reforma, a nossa visão para a saúde, mas aquilo não é um cenário fechado. Ou seja, é algo sobre o qual também podemos construir e podemos ir ajustando. Agora, uma coisa eu creio que temos de fazer para conseguirmos, de uma vez por todas, fazer uma reforma a sério na saúde, e bem que precisamos dessa reforma, que é acabar com a luta de classes que existe dentro do sistema de saúde. Esta coisa do público contra o privado, isto é algo que não existe na maior parte dos países da Europa. Ninguém quer saber se é público ou se é privado, quer é ter acesso a cuidados de saúde. Quando nós conseguirmos tirar a política da saúde, despolitizar a saúde e ter um debate franco, aberto e perceber o que é melhor para o utente, o que é melhor para os profissionais de saúde, independentemente se eles estão no setor público ou no setor privado. Porque um enfermeiro não é melhor ou pior por estar no setor público ou no setor privado. Claro. Pode estar sujeito a mais burocracias, enfim, a situações que tornam a vida mais complicada ou mais facilitada, mas não é melhor ou pior por estar no setor público ou no setor privado. E nós conseguindo acabar com esta questão, com esta dicotomia que existe entre público e privado, eu acho que temos as condições para fazermos aqui um bom pacto de regime alargado. Não envolverá certamente todos, difícil seria se assim fosse, mas pelo menos com um apoio maioritário para que possamos ter aqui um plano para os próximos anos que depois não seja revertido na próxima legislatura. Muito bem. Termina aqui esta edição do Turno da Noite. Agradeço a presença de todos e espero que esta tenha sido uma conversa esclarecedora. Siga-nos no site e nas redes sociais da Ordem dos Enfermeiros e não perca o próximo Turno da Noite especial Eleições. Muito obrigado.